A terceira temporada de One Punch Man virou um caso histórico de potencial completamente desperdiçado. E eu preciso ser direto com vocês. O material do mangá continua absurdamente forte, mas a produção do anime desandou de uma forma tão catastrófica que está desanimando até os fãs mais raiz, aqueles que defenderam a série em todos os momentos difíceis. E olha, não estou exagerando quando digo catastrófico. O episódio 6 da terceira temporada recebeu nota 1.4 no IMDb, tornando-se o episódio de anime com a pior avaliação de toda a história do site, com mais de 22 mil usuários votando. Deixe isso afundar por um segundo. O pior episódio de anime já registrado na história do IMDb pertence a One Punch Man. Antes de continuar, se você também está frustrado com o que fizeram com One Punch Man, se você esperou 6 anos por essa temporada e se sente traído pelo que recebeu, deixa aquele like agora, porque esse vídeo vai ser diferente. Eu não vou ficar no meio termo, não vou tentar ser politicamente correto. Vou falar a verdade crua sobre o que aconteceu, quem são os verdadeiros culpados e por que isso é muito maior do que apenas um anime mal feito. Fala galera! Hoje o papo é direto e sem rodeios sobre o caos absoluto que virou One Punch Man no anime. Em teoria, esse vídeo era para ser uma análise tranquila comparando mangá e anime cena a cena, celebrando essa obra-prima de volta na televisão depois de 6 longos anos de espera. Mas depois de assistir episódio após episódio da terceira temporada, a sensação predominante não é empolgação ou satisfação, é frustração profunda, confusão e até raiva de ver algo que você ama sendo tratado com tanto descaso. E não é só uma questão de, não gostei do estilo de animação novo, não, é aquela dor física de ver cenas que você conhece perfeitamente do mangá, cenas que te marcaram, que te fizeram se apaixonar por essa história, sendo adaptadas pela metade, puladas completamente ou montadas de um jeito tão estranho e sem vida que parece que a obra está sendo sabotada propositalmente. Parece que alguém dentro do processo de produção não quer que o One Punch Man seja bom. Para você ter uma ideia do nível de desastre que estamos falando, um dos animadores, que trabalhou no episódio 5, comentou nas redes sociais que ficou orgulhoso dos próprios cortes de animação que fez, mas admitiu abertamente que a direção de arte e a composição geral não fizeram justiça ao trabalho dele. Traduzindo, animadores talentosos estão fazendo o melhor que podem, criando quadros individuais lindos, cortes específicos impressionantes, mas o episódio como um todo está cheio de buracos, transições abruptas, momentos importantes sendo resolvidos com imagens estáticas ou aqueles FAD estranhos, em vez de animação de impacto real. A cena do Garou correndo para fugir do Orochi no episódio 5 é um exemplo perfeito. O corte do animador Vanoba na luta com Orochi foi indiscutivelmente um dos melhores cortes de animação desde que o JC Staff assumiu a série. Aqueles 30 segundos parecem ser de outro anime completamente diferente. A fluidez, o impacto, a energia, tudo está lá. Mas o problema é que o resto não acompanha. É como ter uma joia brilhante no meio de um monte de entulho. Agora me diz uma coisa, você esperou 6 anos, para ver o arco da Associação de Monstros animado, um dos arcos mais épicos e amados do mangá inteiro, e isso é o que você recebe? Comenta aí, de 0 a 10, o quanto você está decepcionado com a terceira temporada. E olha, no meio de todo esse caos, uma parte significativa da comunidade internacional finalmente acordou e começou a mirar no verdadeiro chefão por trás de toda essa bagunça, o comitê de produção que gerencia a marca One Punch Man, com a Bandai Namco como peça absolutamente central de tudo. A hashtag Boicote Bandai Namco começou a fazer tendência nas redes sociais, com fãs ao redor do mundo pedindo boicote aos produtos da empresa. Porque aqui está a verdade que muita gente não entende. Não é o estúdio JC Staff sozinho decidindo fazer um anime ruim de propósito. Não funciona aí assim. Tem distribuidor, tem detentor de direitos, tem gente de marketing empurrando prazos impossíveis e formatos inadequados. O comitê de produção, que inclui empresas gigantes como Bandai Namco, Shueisha e redes de TV, decide absolutamente tudo. Quanto dinheiro vai para o projeto, quanto tempo o estúdio tem para trabalhar e até quais membros da equipe são contratados. Petições surgiram pedindo o cancelamento completo da terceira temporada, com milhares de assinaturas de fãs exigindo que Bandai Namco e JC Staff demonstrem compromisso real com a qualidade da série. A reação foi tão pesada que surgiram threads enormes explicando os problemas de cronograma, gente lembrando que até o jogo de One Punch Man lançado anos atrás já tinha sido uma decepção massiva. A
sensação generalizada é que a franquia virou apenas uma vitrine de produto. Boneco, pôster, stand em evento, merchandising em geral. Mas quando chega a hora de realmente investir numa temporada de anime com tempo decente de produção e orçamento adequado, a prioridade simplesmente some. Fãs apontaram que outras propriedades intelectuais importantes, como Blue Lock e Tower of God, também sofreram tratamento similar e receberam forte reação negativa, sugerindo um padrão sistemático da Bandai Namco. Parece que a estratégia é pegar IPs com fanbase sólida e gigantesca, dar orçamento mínimo e cronograma apertado, e ainda assim esperar que os fãs permaneçam leais só por causa do nome. Do lado técnico, vamos ser justos, a situação do JC Staff é realmente complicada. O estúdio não é incompetente. Eles já entregaram séries fortes no passado, têm animadores talentosos, comprovadamente, e a prova disso é justamente aquela cena Garou vs Orochi que mostra que, com tempo adequado, eles conseguem entregar algo digno e de qualidade. O problema real é o cronograma absolutamente absurdo e desumano. Durante a produção da segunda temporada, em 2019, o JC Staff estava malabarizando 8 séries de anime diferentes simultaneamente. Enquanto em 2025 a agenda foi reduzida para 5 projetos, essa abordagem de volume sobre qualidade frequentemente é uma necessidade para estúdios tentando se manter à tona em uma indústria notoriamente de baixas margens de lucro. Falar em 6 a 8 meses para montar uma temporada completa de um título desse porte, dessa importância cultural, é simplesmente receita garantida para desastre. E você vê isso em detalhes pequenos, mas reveladores. Episódios sem abertura porque literalmente não deu tempo de encaixar na edição final. Páginas inteiras do mangá sendo puladas sem explicação. Montagem tão corrida e mal feita que a última cena do Garou avançando corta diretamente para um quadro final, sem nenhum respiro, sem um plano intermediário para dar peso dramático ao momento. A cena infame do episódio 2, onde Garou desliza por uma colina gramada como uma imagem estática, sem mudança nos frames do personagem ou na grama da colina, virou meme mundial como exemplo do que não fazer em adaptação de ação. Parece literalmente uma apresentação de PowerPoint. Não é animação, é uma sequência de imagens paradas. E tem pior. No episódio 3, durante a luta do Garou contra os executivos da Associação de Monstros Bug, God e Royal Reaper, este último aparece com seios femininos por alguns segundos, um erro de continuidade gritante causado provavelmente por estúdios terceirizados no exterior que não tinham familiaridade com o personagem e o confundiram devido ao cabelo longo e roupas semelhantes a um vestido. O personagem é confirmadamente masculino, mas alguém na produção simplesmente não sabia disso e animou ele como mulher. Esse tipo de erro não é apenas engraçado para virar meme, é sintoma de uma falha sistêmica muito maior. Confirma a falta de comunicação e controle de qualidade pobre na pós-produção da terceira temporada de One Punch Man. Significa que ninguém está realmente supervisionando o produto final com cuidado e atenção aos detalhes. No episódio 6, em uma cena, aos 3 minutos e 38 segundos, o Atomic Samurai aparece falando com Puri Puri Prisoner de costas para a câmera. E se você aumentar o brilho da tela, fica claramente visível que o cabelo dele está cortado no topo. O coque característico do personagem simplesmente não foi desenhado, provavelmente porque o fundo escuro camuflou o erro. São erros sobre erros, desleixos empilhados, sinais claros de uma produção em colapso, onde ninguém tem tempo ou recursos para fazer verificação básica de qualidade. E você, já percebeu quantos erros gritantes tem nesses episódios? Já viu alguma cena que te fez pausar o vídeo e pensar como isso passou? Comenta aí qual foi o pior momento para você. E tudo isso vem depois de um hiato gigantesco e doloroso. Foram 6 anos de espera entre a segunda e a terceira temporada. 6 anos onde houve problemas com o mangá, pausas, polêmicas envolvendo os criadores, expectativas crescendo sem parar. Tudo isso já tinha desgastado enormemente a confiança do público. A terceira temporada era literalmente a última chance de reacender o hype, de trazer One Punch Man de volta para a conversa como um dos grandes animes. Mas o que acabou acontecendo foi exatamente o oposto. One Punch Man voltou a ser assunto mundial, só que completamente no negativo. Fãs descreveram o episódio 5 como desajeitado, apressado e inacreditavelmente decepcionante, com muitos dizendo que perderam toda a esperança e que a temporada está além de salvação. A crítica intensa fez com que o diretor da temporada, Shinpei Nagai, desativasse permanentemente suas contas em redes sociais devido ao assédio online. E olha, eu preciso deixar claro, assédio pessoal, ataques diretos a indivíduos, isso nunca é aceitável. Nunca.
Os animadores, o diretor, os dubladores, essas pessoas estão tão presas nesse sistema quebrado quanto nós como audiência. Eles não têm poder para mudar cronogramas ou orçamentos. Eles fazem o que podem com o que recebem. Mas crítica legítima ao produto, à empresa, às decisões corporativas, isso não só é válido como é necessário e saudável. E a comunidade internacional ele finalmente entendeu para onde apontar essa crítica. O famoso PNG do Garou virou símbolo internacional do desastre. Não é gente que odeia a série fazendo hate gratuito. São justamente os fãs mais apaixonados, aqueles que sempre defenderam a obra em todos os momentos, agora dizendo abertamente que chegaram no limite absoluto do que conseguem tolerar. Qual é o seu limite? Você ainda vai assistir até o final da terceira temporada ou já desistiu? Me diz aí nos comentários se você aguenta ou se já pulou do barco. O medo agora, o verdadeiro terror que paira sobre a comunidade, é sobre o futuro da série. Em tese, cancelar a temporada no meio seria um absurdo comercial e contratual. Tudo indica que vão levar até o final, mesmo que seja no piloto automático absoluto, mesmo que cada episódio seja pior que o anterior, eles vão terminar porque já tem contratos assinados, já tem dinheiro investido que precisa ser recuperado de alguma forma. Mas depois disso, existem basicamente 3 cenários possíveis. Primeiro, manter o JC Staff, mas finalmente dando o dobro ou triplo do tempo de produção e um orçamento adequado. Isso exigiria uma mudança completa de mentalidade de quem realmente manda do comitê de produção da Bandai Namco, teriam que admitir o erro, o que grandes corporações raramente fazem. Segundo cenário, trocar completamente de estúdio, idealmente trazendo de volta alguém como Madhouse ou outro estúdio com capacidade técnica comprovada. Mas isso significaria aceitar esperar muitos anos até que outro estúdio aceite pegar uma franquia que agora está queimada, com reputação manchada e expectativas extremamente baixas. Terceiro cenário, e talvez o mais provável, simplesmente deixar o anime morrer ali na terceira temporada e empurrar o público exclusivamente para um mangá. Seja qual for o cenário que se concretize, uma coisa é absolutamente certa: a marca One Punch Man saiu dessa fase muito mais arranhada e danificada do que entrou. E é aqui que entra o ponto talvez mais importante desse vídeo inteiro. Se você gosta mesmo de One Punch Man, se você quer experimentar a obra na sua forma mais pura e impressionante, o lugar onde a série ainda mostra absolutamente tudo o que pode ser, está no mangá. Mesmo quem não é muito de ler mangá, mesmo quem prefere anime, acaba concordando que nesse caso específico vale completamente a pena abrir exceção. A primeira temporada do anime foi uma situação raríssima, quase única na história dos animes, onde a animação chegou no mesmo nível ou até passou o mangá em impacto visual e emocional. Foi perfeição absoluta. Dali pra frente, o mangá virou a referência inquestionável e o anime passou a correr atrás e tropeçar feio no processo. O mangá de Yusuke Murata é uma obra de arte visual incomparável. Os desenhos são tão detalhados, tão dinâmicos, com tanto movimento e energia, que é difícil até acreditar que seja feito à mão. Cada página é um quadro digno de ser emoldurado, e a história continua forte, envolvente, cheia de desenvolvimento de personagem interessante e lutas espetaculares. Se a terceira temporada do anime não consegue, nem de longe, fazer justiça à visão do One e do Murata, então o único jeito de realmente experimentar One Punch Man da forma que os criadores imaginaram é buscar essa visão diretamente na fonte original. Existe até a possibilidade de um reboot completo em algum momento futuro, assim como está sendo feito com One Piece no formato The One Piece, voltando ao material original com produção moderna e adequada. Vivemos na era dos remakes perpétuos, da reciclagem e reaproveitamento. Não há razão pela qual a Shueisha não possa considerar recomeçar One Punch Man do zero com o tratamento que merece. Mas enquanto isso não acontece, enquanto esperamos para ver se algum executivo vai finalmente acordar e perceber o erro gigantesco que cometeram, o mangá está aí, disponível, esperando por você. Então qual é a sua? Você vai dar uma chance ao mangá ou já está valendo? Você acha que ainda tem salvação para o anime ou acabou de vez? De 0 a 10, qual a sua esperança de que a quarta temporada, se acontecer, seja melhor? Comenta tudo aí embaixo, quero saber cada opinião, cada sentimento que essa situação toda despertou em você. No fim das contas, o recado central desse vídeo é cristalino e direto. One Punch Man, como série, merece infinitamente mais do que está recebendo no anime. A história é brilhante, os personagens são memoráveis, o potencial é gigantesco. E a comunidade tem todo o direito, na verdade tem o dever, de reclamar alto, cobrar mudanças, fazer barulho e exigir respeito. O caminho correto
é boicotar a Bandai Namco, mostrando a essas corporações gananciosas que às vezes o poder está nas mãos dos fãs. Não dê um único centavo para eles, mas é fundamental que essa revolta seja direcionada corretamente. Não caia em ataque pessoal a animadores individuais, diretores ou dubladores que muitas vezes estão tão presos e sufocados por esse sistema quanto a gente como audiência. Se você quer realmente ajudar One Punch Man, fale alto sobre os problemas, critique de forma construtiva, apontando especificamente o que está errado, considere boicotar produtos oficiais se achar necessário para enviar uma mensagem clara. Mas acima de tudo, conheça e apoie o material original. Compre os volumes do mangá se puder. Dê visibilidade para o trabalho do One e do Murata. Mostre que você valoriza a obra verdadeira, não apenas o produto corporativo mal feito que está sendo vendido como substituto. Deixe aquele like se você concorda que One Punch Man merece muito melhor. Comenta qual foi o momento mais decepcionante da terceira temporada para você, aquele que doeu mais fundo. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que também ama One Punch Man e precisa entender o que realmente aconteceu nos bastidores dessa tragédia. Ativa o sininho porque eu vou continuar cobrindo essa situação conforme ela se desenvolve, trazendo atualizações, análises e, quem sabe, algum dia, boas notícias sobre o futuro da franquia. E clica naquele vídeo do lado onde eu analiso os melhores momentos da primeira temporada e explico por que aquela produção foi tão especial e impossível de replicar. Tamo junto nessa luta, galera. One Punch Man não merece morrer assim. Até a próxima.